Boa noite a todos, tá? Bem-vindo todos aqui. Estamos aqui para falar sobre o trabalho de conclusão de curso, TCC, tá? Famosíssimo TCC. Outro requisito, né, para colar grau, tá? É um requisito. Deixa eu me apresentar, né? Esqueci de me apresentar. Mas falando aqui um pouquinho de nós três, né? Professora Ana Carolina Tinquil, eu sou professora de instituição há 12 anos e meio, da Universidade de Itaçá. Eu sou formada pela Faculdade de Direito de Campos. Tenho pós-graduação em gestão, tenho pós-graduação também em engenharia, porque eu trabalhei com área técnica e direito internacional, tá? E eu sou professora hoje das disciplinas de direitos humanos, direito internacional, TCC, sou coordenadora adjunta também, ciência política também, mas comecei a fazer parte da Estácio nas graduações de engenharia de tecnólogo, né? Todas as graduações, elas têm uma matéria de direito ligada, né, muito à graduação, tá? Isso é importante que a gente fique sabendo que o direito está em tudo. Então, vamos lá para os nossos egressos aqui, que tenho o prazer de apresentar, tá? Então, vamos lá. Carlos, né? Carlos aqui, Carlos me mandou seu. Então, Carlos Pinheiro formou recentemente pela Estácio, né? Egresso, já passou na prova da OAB também, já está para tirar a carteirinha dele. Isso é muito importante a gente falar. Foi lá tirar foto hoje? Ai, já tirei de auto, agora é só abrir e vir entregar a carteirinha. Então, obrigada pela sua presença. E o Melim Quêmio, que é bacharel em Direito também pela Estácio, está mestrando em Direito pela Unesa, tá? E Quêmio já passou na primeira fase e está, como muitos, aguardando, né, a segunda fase da OAB em meio a essa pandemia, né? E vamos começar aqui, então, Então, só para dar uma introdução aqui, gente, como é o TCC do curso de Direito, né? O TCC do curso de Direito, ele é online, não é uma matéria eletiva, como aparece no nosso histórico, no histórico de vocês, como eletiva, porque ele é dividido em áreas, tá? Respectivas, tá? Então, ela não é eletiva, ela está dividida como eletiva por conta das áreas, mas era um requisito também para colação de grau também. Os alunos costumam fazer uma matéria de nono período, né? Eu aconselho que faça no nono, né? E tem uma matéria anterior muito importante que se chama produção do conhecimento, antiga metodologia. Então, o que é ideal para todo mundo? Quando começar a fazer essa disciplina de produção do conhecimento, de metodologia, já pensar qual vai ser o tema, né? Por quê? Porque o aluno, às vezes, tem estágio obrigatório, tem estágio com a professora Ana Carolina Barreto, tem as disciplinas e ainda tem que fazer a pesquisa. Então, é muito importante que essa pesquisa, ela se possível, se inicie no semestre anterior, né? Já com a coleta de dados e tudo mais, para quando a gente começar o semestre, né? E começar as reuniões com a coordenação, para o primeiro tópico, que é a matriz, né? Ele é dividido o trabalho em matriz, desenvolvimento, introdução e desenvolvimento e trabalho completo. Essas 4 etapas, que hoje são 3, né? Entre 3 e 4 etapas, elas são entregues para o tutor, né, online, e a coordenação de direito, ela dá o apoio, né, dá o segmento. Eu faço, desde que eu estou, né, eu faço um acompanhamento de desenvolvimento, dúvidas da ABNT, dúvidas do que escrever, né? A matriz é importantíssima para a construção, para a gente saber qual o problema científico, sobre o que nós queremos falar, o que vocês querem falar, né? A coleta de dados, que são as referências, né? As decisões dos tribunais, leis, vamos dizer, informações de jornais, de diários sobre aquele assunto, ele é muito importante porque ele também te direciona, né? E a doutrina, porque temos que ter um referencial teórico, né?
algum doutrinador que estudou sobre aquele assunto, sobre determinado assunto. E depois a gente tem as bancas. E aí como é que fica, professora Nota? A V1, a V2 e a V3. A V1, né, ela é a entrega da matriz, que é o esboço do que vai ser feito o trabalho. Importante para que esteja adequado com a área do trabalho. Aí a V2 é a entrega do trabalho completo, a V2 é a entrega do desenvolvimento do trabalho completo. E a V3, ela é a apresentação na banca com a defesa do seu trabalho, tá? Então, é muito importante que a gente saiba que ela tem, né, ela tem essas etapas e que ela é online e depois vem para a última etapa, que é a banca, né? Então, podemos começar com o Carlos? Pode ser. Vamos lá. Eu vou aqui tá compartilhando com vocês, né, o trabalho de Carlos. Espera aí. Deixa eu só abrir aqui. Mas Carlos Pinheiro já tem a palavra, pode começar a falar. Jefferson. Depois vamos fazer o seguinte, o Carlos e o Melin vão falando e depois a gente faz no final, né, respondendo uma série de perguntas, ou eu vou parando um pouquinho aqui e a gente vai respondendo. Peço a todos que fiquem com o mudo ligado, né, o microfone ligado, e podem também estender a mão, tá? Deixa eu abrir seu trabalho aqui. Então, como a senhora falou, é uma matéria de 9º período, né? Eu deixei de puxar no 9º porque estava fazendo a OAB para não fazer os dois juntos. Pela pandemia, acabou que eu estudei para a ordem, fiz o TCC no mesmo semestre, e com a pandemia é um pouco complicado, mas dá para fazer tranquilamente. Enchi um pouco do saco da professora para ela adiantar a minha apresentação, senão eu ia apresentar um dia antes da OAB, uns 2 dias antes, mas deu tudo certo. O mais difícil do trabalho, assim, o primeiro desafio é a escolha do tema. Eu falei sobre direito fundamental à liberdade religiosa e de culto, analisando o recurso extraordinário 494601 no STF, que foi o julgamento sobre o sacrifício animal, né, na religiosidade de matriz africana. Assim, eu procurei escolher um tema que eu tivesse um conhecimento sobre, alguma identificação. Não adianta você pegar um tema que você não se identifique, porque você vai ficar 4, 5 meses debruçado em cima do trabalho. Então tem que ser uma coisa que te interesse. Esse tema me interessava muito. Eu gosto de direito constitucional, direitos humanos. Eu escolhi um tema nessa área e escolhi um tema sobre uma religiosidade que eu gosto. Então a primeira escolha eu acho que é isso. Você tem que escolher alguma coisa que você goste, seja interessante para você, porque você vai trabalhar em cima disso, pesquisar, e isso tem que te instigar a fazer o trabalho. Então eu escolhi esse tema para poder falar desse direito fundamental inerente a todo ser humano, mas especificamente nesse recorte do julgamento do STF, falando sobre o direito da religiosidade de matriz africana que estava sendo usurpado em alguns casos. Aí, o primeiro desafio que a gente começa depois de escolher o tema é fazer a matriz única. E ali eu vi que é por ali que eu ia ver o que o meu TCC ia falar. Eu poderia analisar isso de várias formas, mas ali é o caminho que o seu tema vai tomar. Você vai ver os objetivos gerais que você vai querer falar no seu trabalho, os específicos, e a bibliografia que você vai usar. Ali é uma bibliografia básica, porque você bota 4, 5 livros ali, mas acaba que no corpo do trabalho você usa muito mais que isso. E não é difícil a matriz única, é mais isso mesmo, para você ter um norte de como você vai levar seu trabalho, se você vai querer focar no assunto, porque os assuntos estão muito, muito abertos para você discorrer no tema. E para você começar o trabalho, o mais difícil é o primeiro passo, quando você começa a escrever. Então eu peguei e fiz um sumário. Eu dividi todas as partes do trabalho, os capítulos que iam ser falados, da introdução, o desenvolvimento, que eu queria falar sobre direitos fundamentais,
depois sobre o direito fundamental específico da liberdade religiosa, como ele era visto no tempo, sobre o que era a liberdade religiosa. Então eu fiz um sumário, dividi as partes do que eu queria falar do trabalho até a conclusão. E depois eu fui enchendo esse esqueleto que eu criei. E quando você começa a estudar, a pesquisar, você pensa que você não vai conseguir escrever, que vai ficar pequeno o seu trabalho, mas você começa a digitar, o trabalho vai crescendo. No final eu tive que tirar várias páginas do trabalho, porque o trabalho foi enorme, muito maior do que poderia ser entregue, que a Estácio pede, porque depois que você engata ali, vai embora. Aí eu falei sobre a evolução dos direitos humanos, como ele começou, a diferença de direito fundamental e direito humano, e traçando essa linha de raciocínio, falando por que esse era um direito humano, como que a liberdade religiosa era no Brasil, desde do Brasil colônia, das ordenações filipinas, afonsinas, todas as nossas constituições, como esse direito vinha sendo apresentado até a nossa atual Constituição. Aí falando dessa liberdade religiosa, que na nossa Carta Magna está para todos, mas não era exercida assim igualmente. E nesse desenvolvimento do tema, eu quis também mostrar o que era a liberdade religiosa, o que era o preconceito religioso, o que o preconceito que era sofrido pelas religiões de matriz africana era mais que um preconceito religioso, estava ligado ao preconceito racial, porque as religiões que sofriam esses preconceitos eram religiões que vinham da matriz africana, são religiões negras, como Umbanda, Candomblé, e outras religiões de matriz africana. Então, assim, tem a liberdade, essa liberdade que está no artigo 5º, inciso 6º, ela está para todos os brasileiros, todos têm a liberdade de culto, de crença, de exercer os seus ritos da sua religião. E isso estava sendo usurpado. O recurso extraordinário ele vem proveniente de uma lei do Rio Grande do Sul, que o Código Ambiental do Rio Grande do Sul falava sobre o maltrato animal. Só que as pessoas preconceituosas estavam usando essa lei para atacar as religiões de matriz africana. Então, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul editou essa lei falando que os sacrifícios animais das religiões afro-brasileiras não se aplicavam nesse maus tratos. Então, com isso, o Ministério Público e outras entidades civis recorreram, querendo falar que era um maltrato esse ritual das religiões africanas. Então, no TJ do Rio Grande do Sul foi rechaçada essa tese, e foi no STF, e o STF também rechaçou essa tese, mostrando que esse ritual das religiões de matriz africana era o exercício desse direito fundamental da liberdade. Então eu expliquei o que era religião de matriz africana, expliquei o que era direito fundamental, o que era o direito fundamental à liberdade religiosa, tracei toda essa linha de pensamento até chegar no julgamento. Falei sobre o direito dos animais, porque era uma colisão do direito dos animais, que está na Constituição, com direito à liberdade religiosa. Então eu fui fazendo esse raciocínio, o que eu vou falar na minha conclusão? Qual foi o caminho que levou até esse julgamento? Então eu fui construindo, explicando o que era cada coisa, para chegar no final e juntar tudo no julgamento. Depois de falar do julgamento, de fazer o desenvolvimento, a gente faz a introdução e a conclusão. A introdução você vai falar como você fez o trabalho, qual foi o método e o que vai ser apresentado ali. Então, para mim foi mais fácil. Mais difícil para mim foi a conclusão. Eu tinha que pegar tudo isso que eu falei em 30 e poucas páginas e falar mais sucintamente o que eu entendi desse trabalho. Então, a conclusão para mim foi uma das partes mais difíceis, porque era uma página, eu já tinha escrito 40 páginas e agarrei na conclusão. Mas eu falei o que eu tinha entendido, qual foi o entendimento da STF, que eu concordava com o entendimento, que eu acho que as religiões de matriz africana têm esse direito usurpado, sempre teve. O preconceito no Brasil
contra elas e que essa liberdade que está no artigo 5º é um direito fundamental do ser humano e deve ser defendida a todo custo. E depois de fazer o trabalho, entregar, a gente se prepara para a apresentação. Na apresentação, a gente acha que não vai ser 10 minutos, é muita coisa para falar, a gente fica nervoso para falar. Na minha primeira tentativa de apresentar, eu fiz um ensaio com a professora, e antes de ensaiar com a professora, eu ensaiei em casa várias vezes no espelho. A gente tem 10 minutos, é a primeira vez que eu treinei. No roteiro que eu fiz, eu apresentei durante 20 minutos, então, assim, parece que é pouco tempo, que é muito tempo, mas é muito pouco tempo para a gente falar de um trabalho de 30 páginas, que é a média dos trabalhos que se entrega na Estácio. Então, você vai ensaiando. Eu fiz um roteiro, os tópicos ia ensaiando, aí lia um pouco no trabalho, voltava para frente do espelho, treinava. No dia da apresentação, muito nervoso, mas consegui apresentar sem ler nada, só com um treino, porque assim, você fez o trabalho todo, você está 4, 5 meses digitando aquilo, então você sabe o que está ali. É mais o nervosismo, a gente se prepara tanto para escrever o trabalho que na apresentação você sabe tudo, você só tem que se organizar mentalmente para conseguir falar tudo que está ali em 30 páginas em 10 minutos. Então, complementando, né, estou aqui mostrando o trabalho de Carlos, né, foi um trabalho muito bem feito, muito bem construído, e aqui mostrando a matriz única, né, o que a gente vai fazer, o que a gente faz na matriz única, já para vocês irem pensando. Trabalho nota 10, todas as fases. Todas as fases, nota 10, né, e a apresentação de Carlos, de Carlos e Melin foi ótima. Vocês veem que terminou o semestre, eles estão aqui, né? Nós estamos em maio, né? Essa apresentação desse trabalho foi em dezembro do ano passado. Ele apresentou e hoje ele veio apresentar novamente, né? Ele se envolveu tanto com o tema, né? Que hoje ele sabe explicar, né? Ele vai lá, faz uma recordação, ele sabe explicar todo o trabalho dele, porque houve um envolvimento, houve uma leitura, né? Carlos e Melin fizeram muita pesquisa e trouxeram os dois temas. Ele já vai falar sobre uma questão ligada ao digital, mas Carlos trouxe uma questão que precisava de muito estudo, né? Tanto de direito constitucional, direitos dos animais, né? Análise do recurso, o que eu tenho que fazer até, né, chegar ao ponto que é o meu problema científico, né? Porque o problema científico... O julgamento todo eu li, o acórdão do STF todo, várias vezes, fui grifando as partes, só que eu não podia transcrever o julgamento todo. Então eu lia, entendia, falava com minhas palavras, fazia uma citação do julgamento, aí lia teses de mestrado, doutorado de outras pessoas sobre o assunto, ou parecidas. E o que eu queria falar muito importante também, porque isso pode abrir uma porta para depois, para uma pós, ou para a área que vocês quiserem, né, trabalhar também, né? Então, assim, pensem também em um tema que vocês consigam falar, né? Porque depois as pessoas, tem um tema que eu queria falar, mas eu vou ficar muito emotiva, não vou conseguir. Então, não. Tem que ser um tema que você esteja familiarizado, né? Mas que se isso se reverter muito na sua apresentação, né? Na hora de você mostrar, se te comover demais, aí não, né? O ideal é que seja um tema que você esteja à vontade. Se você pesquisou e se você leu muito sobre o tema, é um tema que você também vai estar familiarizado, né? Deixa eu só perguntar aqui, eu vi uma pergunta aqui mais para cima, essa banca é fixa ou muda de acordo com o semestre? Não, a banca muda de acordo com o semestre, de acordo com a disponibilidade dos professores, né? Depois que a gente tem a aprovação do tutor, da aprovação do tutor para apresentação da banca, né? Eu começo a marcar as bancas, geralmente são um pouco antes da P2 e depois da P2, dependendo do semestre, dependendo também do final do semestre, porque é necessário que eu lance as notas.
tá? E aí a gente, na medida do possível, a gente marca no horário do que o aluno esteja mais acessível na medida do possível, né? Porque a gente também eu preciso bater o horário dos alunos com o horário dos professores da banca, tá? A matriz única, a Daniele pergunta aqui, a matriz única é essa daqui, é a matriz síntese do artigo científico, onde você vai apresentar o tema que você vai apresentar para o tutor, o tema, nesse tema, o seu problema científico, por exemplo, né? O tema de Carlos foi como é que é? Carlos foi a parte de constitucional, tá? Constitucional e direitos humanos, né? Aí falando sobre a liberdade religiosa de culto, analisando o recurso extraordinário no STF. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas assim, que muita gente fica com medo, e eu também fiquei, tem que botar tudo nas normas da BNT, é muita coisa, editar. As normas da BNT é o de menos. Depois que você edita uma parte do trabalho, você só vai replicando aquelas normas no trabalho todo e é tranquilo. O mais difícil mesmo é você conseguir passar aquilo que está na sua cabeça, a sua ideia, para o papel. Mas, assim, as normas, que muita gente tem medo, tem que botar a norma do ABNT, eu acho que foi a parte mais fácil do trabalho. Mas, assim, toda vez que você faz uma parte do trabalho, a gente vai lá, revisa, bota nas normas, erro de português, você está sempre revisando, toda semana lê o trabalho todo, vê se está na norma, vê se tem erro de português, sempre revisando, mas, assim, é uma parte que todo mundo sempre me botou muito medo, mas na hora de fazer eu achei muito simples. A matriz única é quando você define o tema e o problema que você vai falar sobre aquele tema. Então, o dele foram direitos humanos, né, juntamente com liberdade religiosa, com direitos humanos constitucional, e sobre o que ele falou. Ele falou sobre o direito fundamental relacionado à liberdade religiosa e de culto, né, mais especificamente sobre a questão, né, do sacrifício dos animais. E aí a gente tem um problema científico, que é a escolha, a pergunta que você faz, que no final do trabalho, ela vai, depois dessa análise, vai ser respondida. A gente tem umas questões norteadoras, e por aqui a gente vai desenvolvendo o trabalho, e também, com uma matriz bem feita, você depois é só seguir com as perguntas, as questões norteadoras, o que você vai analisar até chegar no seu problema científico, né? Então, eu sempre parto do mais abrangente para o mais específico, certo? Então, e uma bibliografia básica, com o que eu consultei para fazer essa matriz? E você apresenta, é o projetinho do seu TCC, que você vai apresentar para o tutor, para ver se ele está factível, se está de acordo com a área que você escolheu lá na área penal, constitucional, se está certinho, se ele acha que é mais processo penal. Então, a gente vai acomodando. E essa é a nota da AV1, mas a nota da AV1 ela é descartada, ao final, ficando a nota da AV2 e da AV3. A AV2, que é o desenvolvimento e o trabalho completo, né? E a AV3, que é a apresentação para a banca. Mas é obrigatória a entrega da matriz, tá? Então, para que vocês tenham uma noção de como que foi o trabalho de Carlos. Agora passemos à palavra, né? São desafios, são expectativas, mas é um trabalho constante para chegar até aqui e muito bem feito, tá? Vamos agora passar a palavra para a Meg, né? Que ele também teve como Carlos os desafios dele. Aqui eu estou mostrando o trabalho dele, que é Direito Digital, um novo paradigma ao ordenamento jurídico pátrio. Né, são novos direitos que a gente está falando aqui. E Melin também, Kemel, teve as suas expectativas e os seus desafios também. Boa noite, Melin, pode começar. Passo a palavra para você. Boa noite, professora. Boa noite ao Carlos, meu colega, e a todos vocês que estão nos prestigiando. Antes de começar a minha fala, eu queria pedir licença para vocês um instantinho para fazer uma singela homenagem às mais de 400 mil vítimas do Covid e prestar solidariedade aos parentes também dessas vítimas, né? Está passando por um momento muito difícil e o maior bem que nós temos é a nossa saúde, né? A nossa vida. Então, pedir para a gente se cuidar, né? Todo mundo de casa aí estudando, graças a Deus a Estácio desenvolveu um sistema aí muito bom, né? Que é esse sistema síncrono.
e tem a ver com o tema da minha pesquisa, né? Eu fiz o meu TCC, tem como tema Direito Digital, um novo paradigma ao ordenamento jurídico pátrio. Mas antes de falar, eu queria fazer só uma contextualização. Eu sou deficiente visual, até por isso que eu estou de óculos escuro. Eu perdi a visão depois de adulto, por causa de um acidente de carro. Eu tenho 55 anos, aí depois que eu perdi a visão, passei por um período de readaptação, perdi a visão aos 38 anos e resolvi voltar a estudar. Então vocês veem que nem a perda da visão, ela impede você de conseguir fazer um trabalho, um TCC. Eu também tive a grata surpresa, né? Claro que a gente sempre mira no 10, mas nem sempre é muito fácil. Eu também consegui tirar 10 no meu TCC, tanto na apresentação oral, na defesa oral, quanto na parte escrita. Esse trabalho que está aí, quem quiser depois ter acesso, pode ter acesso. Então, assim, passei por todos os processos, eu mesmo fiz a parte da configuração das normas da ABNT, fiz a parte da pesquisa, e eu queria, para não ser muito repetitivo, tudo que meu colega que antecedeu já falou, a professora já falou, eu queria tocar em alguns pontos que eu penso assim, a matriz, só para vocês saberem, ela pode ter um outro sinônimo, que é um projeto, né? Um projeto de pesquisa. Essa matriz é um projeto. O que você vai fazer? Isso aí, você tem que apresentar isso todo dentro dos prazos, né? Essa parte, a disciplina de TCC, é como se fosse uma disciplina online. Até que você tenha aprovação do seu trabalho escrito, é tudo online, você lida direto com o professor tutor. Se você for aprovado, você é encaminhado então para marcar a banca, aí você vai passar para a sua defesa oral. Então assim, essa primeira parte você vai apresentar a matriz, que é um projeto, um pré-projeto do que você pretende estudar, quais são as questões norteadoras, que basicamente é como se fosse o seu sumário. Né? Para quem tem dificuldade de escrever, talvez se você começar fazendo o sumário, olha, por exemplo, eu vou falar sobre o direito digital, um novo paradigma ao ordenamento jurídico pátrio. Então o que eu preciso falar? Eu preciso saber como é que funciona a internet? Eu preciso saber como se dão as relações sociais no meio virtual? Eu preciso saber quais são as questões controversas que há na internet? Então isso aí foi virando minhas questões norteadoras. Poxa, eu vou primeiro conhecer como é que a internet começou. Depois eu vou saber por que a gente começou a usar a internet, nos relacionarmos pela internet. Graças a Deus que temos a internet, né? Hoje em dia praticamente tudo se faz pela internet. Eu lembro que eu já tenho uma idade já mais avançada um pouco. Quando a gente começou a declarar o imposto de renda pela internet, pagar conta, era um negócio assim, poxa, bacana, você não precisa ir no banco, né? Então o meu TCC, ele discorreu dentro desse tema e ao final eu tive minhas conclusões, né? No caso até tive uma conclusão interessante, que foi, por exemplo, o direito digital não é eu concluir, né, que não seria um novo ramo do direito, e sim uma nova forma de aplicar o direito, visto que o direito digital ele está em todas as áreas do direito. Né? Eu posso citar exemplos aqui do direito digital no Estatuto da Criança e do Adolescente, no direito do consumidor, no direito do trabalho, principalmente com a uberização, a economia de bico, né? Essa economia, essa nova maneira de trabalhar. As pessoas acham que estão fazendo um grande negócio, sendo donos do seu tempo, né? Mas na verdade isso aí representa uma grande precarização das relações de trabalho, de recolhimento de INSS, garantias e tudo. Então é bom por um lado, ruim por outro. Eu descobri também as questões de tributação, por exemplo, né, que tem um serviço que é o Stream, que hoje a gente usa muito, do YouTube, do Globoplay, todos esses aplicativos que a gente pode assistir conteúdo pela internet. Tem uma controvérsia muito grande com relação à tarifação, que a gente tarifa com ICMS, que é com imposto sobre serviços de qualquer natureza, a questão de direitos autorais. Teve a questão, eu abordei também a questão das fake news, do hate speech, que é o discurso de ódio. Então eu fui passando por esses vários pontos e ao final concluí que o direito digital é um avanço tecnológico que não tem retorno. Né? Hoje em dia, não sei se alguém já pesquisou nessa área da inteligência artificial, né? Que praticamente tem uma corrente aí que diz que em pouco tempo as decisões, as sentenças vão ser feitas por algoritmos, né? Por computadores, por aplicativos, software. Então é bem interessante você iniciar uma pesquisa, porque você sabe como é que você vai começar, mas você não sabe como é que você vai terminar. E isso aí é que é uma pesquisa, né? A pesquisa não é um jogo onde você ganha ou você perde. Muitas vezes você inicia uma pesquisa, você não sabe o resultado, né? E não é porque
você tem uma resposta, né? Você tem uma hipótese. Olha, eu acho que o direito digital não é um novo ramo do direito, e sim uma nova forma de aplicar o direito. Será que a minha teoria vai se comprovar? Aí, muitas vezes não é porque ela não se comprovou que eu perdi. Não, na verdade, quando não se comprova, muitas vezes é melhor. Porque isso aí sim foi uma pesquisa, né? A gente tem que prestar atenção de não confundir uma revisão bibliográfica com uma pesquisa jurídica. Né? Que existem várias formas de pesquisa, trabalhos de pesquisa. Especificamente na área do direito, que é a pesquisa jurídica, ela tem umas particularidades bem interessantes. Ao final, eu queria depois, se a professora pudesse mostrar, eu indiquei um livro que chama Pequeno Manual de Metodologia da Pesquisa Jurídica. Eu ia aconselhar, é de um professor de Estácio, é um livro pequeno, dá para a gente ler. Se você procura normas ABNT, essa parte de formatação, esse livro não é para você. Esse livro é para você que quer entender o que é a pesquisa, né? Como que você seleciona o seu objeto da pesquisa. Por exemplo, você tem que especificar o máximo possível. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa sobre a lei seca, por exemplo, no Brasil. Você imagina você fazer uma pesquisa sobre lei seca no Brasil? Existem cidades no Brasil, por exemplo, que talvez não haja um bafômetro. E já outras cidades grandes que você já tem uma situação diferente. Então é muito complicado, você precisa especificar. Se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, num fórum, né, num tribunal, e lá não tem o processo eletrônico ainda, é tudo em papel. Imagina para uma pessoa com deficiência visual, como é o meu caso, fazer uma pesquisa jurisprudencial numa comarca em que não está implantado ainda o processo judicial eletrônico. Então, assim, é muito importante, desde o início, você saber se você tem familiaridade com esse tema e é um assunto que você domina de certa forma e ele é execuível, porque vamos supor, às vezes é uma pesquisa, você pesquisar alguma coisa muito abstrata, né? Por que o magistrado sentencia nesse sentido? Isso aí é uma pesquisa que você não vai chegar a conclusão nenhuma nunca, né? Tem que ser alguma coisa concreta para você pesquisar. E a questão que eu queria tocar num ponto aqui bastante interessante, que inclusive eu acho que todos leram a documentação, é muito importante ler o material que o professor fornece, porque ali tem informações muito relevantes, né? Tem o regulamento do trabalho de curso e as regras, onde te explica lá quais são as formatações da BNT, a questão de prazos, como é que funciona a entrega dos trabalhos e tudo mais. Uma questão muito importante, muito crítica, né, meio um pouco espinhosa até, para acadêmico que está fazendo um TCC, é a questão do plágio. Né? É uma questão que sempre deixa a gente meio assim, né, de, poxa gente, como é que eu vou escrever? Né? Eu nunca escrevi, vou escrever alguma coisa e eu posso copiar alguma coisa de alguém, né? E, gente, não se enganem, né? As pessoas vão descobrir se você estiver copiando alguma coisa. Eu estava lendo um livro muito interessante, fala sobre o plágio, diz que são palavras escondidas, né? Fez uma classificação que eu nunca tinha visto, que eu achei muito interessante, dizendo que o plágio é um gênero que tem umas espécies, por exemplo, tem o plágio de texto e o plágio de ideias. O plágio de texto, essa professora, que é a Débora Diniz, nesse livro que ela tem de plágio, Palavras Escondidas, ela diz que o plágio de texto, existem duas categorias, que é o plágio cópia e o plágio pastiche. O plágio cópia é aquele plágio preguiçoso. A pessoa pega, copia, às vezes vem até com o nome do autor, com tudo ali. Eu já vi situações que você fala, pô, o cara até para plagiar tem que saber, né? Não é assim, né? E tem o plágio pastiche, que você pega, você edita ali, troca algumas palavras, mas você substitui por todavia, porém, aí início você substitui num momento pretérito. Então, assim, você pensa que está enganando, você pode trocar as palavras, tem uns programas que detectam plágio, né? Ele vai ver se tiver mais de 7 palavras iguais seguidas, ele vai detectar aquilo como um plágio, mas isso não é um aplicativo muito preciso, porque se você fizer uma citação direta, e é perfeitamente normal, ele pode detectar como um plágio, porque ali estão as palavras na sequência que está no livro. Então, assim, o problema de você escrever alguma coisa que alguém já escreveu, se você citar das formas que são permitidas, não tem problema nenhum. E a gente fica pensando, né? Como que eu posso ser original? Tem, inclusive, uma outra questão que a gente tem que frisar aqui, que duas palavras que aparentemente podem parecer sinônimos, às vezes em algumas circunstâncias você até usa como sinônimo,
Mas para nós aqui do direito, na academia, aqui no trabalho de conclusão de curso, não é sinônimo. Por exemplo, a originalidade e o ineditismo. Né? O ineditismo é no sentido de que é um trabalho que nunca ninguém fez, é um tema que nunca ninguém abordou. A originalidade, esse tema, talvez já possa ter sido abordado, mas não dessa forma. Então muita gente se pergunta, né, como que eu posso ser original se tudo que eu escrevo é fruto do que eu li? De certa forma, meus pensamentos, eles se baseiam nos livros que eu li, nos artigos que eu li, nos filmes, nas palestras que eu assisti. Fatalmente eu vou escrever alguma coisa ali que, às vezes, como a gente fala que o plágio tem as categorias de plágio de texto e plágio de ideias, mesmo que você troque as palavras, que você consiga fazer um trabalho ali que vai enganar, de repente, o farejador de plágio, mas um leitor atento, ele vai ver que aquela ideia sua ali não é sua. Alguém já tinha falado aquilo antes. Então é uma questão que eu fiquei me perguntando, né? Como que eu consigo ser original? Porque o trabalho de conclusão de curso não precisa ser inédito, mas tem que ser original. Como que eu consigo ser original se tudo que eu estou escrevendo é fruto do que eu li? Fatalmente eu vou incorrer num plágio. Então isso me deu um certo medo, né? E eu descobri nesse livro uma resposta para isso que me deixou muito tranquilo. Diz o seguinte, a originalidade não está no fato, naquele texto ali, né, naquela ideia. Está na forma em que você correlaciona. Eu não vou dizer nem que você resolve um conflito, mas em que você harmoniza as ideias dos autores. Porque, por exemplo, eu tenho um autor que concorda com uma situação. Eu tenho um autor que não concorda com essa situação. Eu tenho um artigo que é neutro. Eu vou pegar todas essas ideias, vou consolidar e vou dar a minha interpretação. A originalidade está aí, nessa interpretação. Então é muito assim, eu fiquei muito mais tranquilo, eu falei, gente, graças a Deus, porque eu estava desesperado. Falei, como é que eu vou escrever alguma coisa que não é plágio se eu vou acabar escrevendo uma ideia de alguém? Se eu não copiar o texto, eu vou copiar a ideia. Então isso me deixou um pouco desesperado no início, né? Mas depois que eu tive essa leitura, eu falei, não, graças a Deus. Então a ideia é você abordar os autores, né? E você decidir, né? Você fazer uma interpretação, né? Tem vários tipos de interpretação, sistemática, histórica, teleológica, e você vai dar a sua marca naquilo ali. Isso aí é um negócio bem interessante. Então, eu queria, depois, se a professora puder botar aí esse livro para quem quiser dar uma lida, e ter esse tipo de sacada, né? E outras ideias interessantes, como é que você escolhe um objeto, como é que você interpreta uma pesquisa. E é sempre bom a gente pensar que um trabalho de pesquisa, ele tem, ao final, dois produtos. Um produto é o próprio trabalho que você pesquisou, que é o resultado do seu trabalho, e o outro produto é o pesquisador. Nem sempre um trabalho de conclusão de curso pode resultar num trabalho excelente, mas provavelmente vai resultar num bom pesquisador, porque ao final a gente sempre tem dois produtos, né? Então eu queria encerrar minha fala com esse tema e passar para a professora aqui para não me estender muito, né? Se tiver outras perguntas que a gente possa responder, e eu me coloco aqui à disposição e agradeço a oportunidade. Então, bom, a gente já falou sobre distintas questões aqui, né? E, bom, se eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Carlos, para o Meli, né? Então, outra coisa que eu queria falar sobre a apresentação, né? A gente falou sobre o trabalho escrito, né? Que a professora pode perguntar como ele faz para ler, para eu indicar? Como, Sara, não te entendi. Então, professora, ele falou que ele não enxerga. Então, eu fiquei curiosa com o trabalho dele perfeito. Parabéns para ele, né? Também pela forma que ele apresentou muito bem. São um monte de dúvidas que a gente tem. E eu conheço algumas pessoas que não enxergam também e não têm acesso. Eu não sei o nome daquela maquininha que tem,
que são pessoas que frequentam o CAPS, onde eu faço alguns trabalhos. Eles fazem com aquela coisa antiga ainda, não é digital, não tem ainda nada que seja digital, eu não tinha visto ainda. Aí eu fiquei curiosa, porque eu sei que com certeza lá deve ser de difícil acesso, mas se ele puder falar, a gente vai pesquisando e vai vendo se tem como, né, conseguir fazer isso lá. Bem. Posso responder? Bom, é Sara, Claro. o nome da... Sara. Sara, boa noite. Olha, obrigado pela pergunta. Eu esqueci de comentar, né? Eu sou, como vocês sabem, eu sou deficiente visual. A minha deficiência foi em virtude de um acidente de carro. Eu não tinha problema de vista. Hoje eu tenho 55 anos. Aos 38 anos, eu sofri um acidente, bati o rosto no para-brisa e cortei os olhos no para-brisa. Então, hoje eu não enxergo nada. Tenho 0% de visão. O que acontece? Eu uso uns aplicativos que chamam leitor de tela. Como eu perdi a visão já depois de adulto, você vê a minha situação. Eu não aprendi ainda a ler braille e eu não sei também ainda usar bengala direito, né? Então o que acontece? Depois que eu perdi a visão, eu passei um período deprimido, né? Naturalmente, tem que saber o que fazer da vida. Depois eu resolvi me readaptar. Descobri o Senai, fiz um curso no Senai, que foi esse programa, que, por exemplo, existem vários programas que leem a tela do computador para você. Entre eles tem o NVDA, que é uma sigla em inglês que quer dizer No Vision Desktop Access, que é você acessar o desktop sem visão. E tem no Windows, quem tiver agora aí usando o Windows 10 e quiser ter uma experiência, uma sensação, se você digitar as teclas Ctrl, Windows e Enter, você vai ativar o narrador do Windows. Se você teclar essas mesmas teclas novamente, ele vai encerrar o narrador, isso aí já é nativo do Windows. Esse narrador, que o Windows chama de narrador, ele lê tudo que está na tela, através de teclas de atalho, que para quem não enxerga não usa mouse. Você tem acesso a tudo que está na tela, inclusive formatações do Word. Eu consigo saber se eu estou com recuo de quanto... Por exemplo, vou fazer uma citação direta, mais de 3 linhas, eu preciso recuar 4 centímetros, tenho que abrir uma aspas, tenho que botar em negrito. Então eu consigo ter acesso usando teclas de atalho. E esse narrador, que para quem tem o Windows 10 não precisa instalar nada, já está instalado. Se for outra versão, tem esses aplicativos, inclusive esse um que eu uso é gratuito, que é o NVDA. No caso eu uso os dois, porque pode dar problema nenhum, eu tenho outro. E com esse programa eu consigo fazer tudo no computador. E tem um outro aplicativo que é para o celular, que é nativo também, quem usa iPhone é o Voice Over, e quem usa Android é o Talkback, já é nativo. É só ir lá em configurações de acessibilidade e você ativar. E você vê que é possível fazer tudo, né? Tudo, não tem... Qualquer coisa que uma pessoa que enxerga faça no computador, quem não enxerga, tiver o treinamento, né? Aprender a usar o aplicativo com esses programas, você pode fazer tudo. Eu não sei se eu falei, né? Hoje eu estou fazendo mestrado também na Estácio. Assim que eu terminei a graduação, eu terminei minha graduação no fim do ano passado, 2020.2. O meu TCC eu apresentei, eu lembro até hoje, foi dia 17 de novembro. Que foi um dia assim para mim, falei, gente, né? Depois a gente vai falar aqui da apresentação oral, como é que eu fiz. Porque isso eu ainda estou me desenvolvendo. Vocês sabem que o mestrado, a gente praticamente em todas as aulas você tem que apresentar um seminário. É praticamente um TCC por aula, por disciplina. Então pense num negócio que a gente vai ter que se acostumar, é de estar apresentando um trabalho, um artigo científico. Então uma coisa que eu estou tentando desenvolver ainda é como que eu faço anotações de forma que eu possa... Uma coisa é você falar um assunto que está na sua cabeça, outra coisa é você defender uma dissertação, fazer uma defesa oral de um trabalho de muitas páginas. Tem que lembrar de artigos, tem que lembrar de pontos que você não pode esquecer. Por exemplo, eu consigo usar o PowerPoint, apesar de ser essencialmente visual, mas dá para montar apresentações no PowerPoint e eu acho que é por aí. Eu já conheci outras pessoas com deficiência visual que fazem assim, né? Então, assim, depois que terminar a palestra aqui, a mesa redonda, quem tiver conhecer alguma pessoa com deficiência visual, for aluno, for professor, e quiser estabelecer um contato, quiser alguma dica, eu estou inteiramente à disposição como voluntário para ajudar outras pessoas, porque eu acho que isso é essencial, né? Até, por exemplo, eu sou o primeiro aluno deficiente visual do programa de pós-graduação em Direito da Unesa, aqui do Rio, do mestrado. Eu até fiquei surpreso, porque eu falei, poxa, 2021 não teve ainda um aluno deficiente visual. Então, praticamente, muitas coisas eu estou desenvolvendo junto com os professores, né? Alguns arquivos de acessibilidade, como é que eu consigo ler. Mas, basicamente, usando esses programas, a gente tem acesso a tudo, até inclusive foto. Tem um algoritmo que ele identifica se tiver algum texto na foto, se tiver alguma imagem. Olha, tem uma cadeira, tem uma televisão, uma mesa, um carro. Ele
fala, é muito interessante. Eu tenho acesso a redes sociais, tudo como se fosse uma pessoa que enxergasse normal. É bem interessante. É muito interessante. Eu acho que nós colocamos os obstáculos em nós mesmos, né? Mas então, por que eu chamei de desafio, expectativas e desafios, né? Porque a expectativa do TCC, né? Mas trouxe também tanto o Carlos quanto o Melim também falar e que a gente às vezes a gente cria não problemas, mas obstáculos, né? E não que eles não existem, que a gente não possa superar. Eu acho que tudo a gente pode superar, sabe? Tudo a gente pode superar, mas que a gente pode dar o melhor da gente. Quem levantou a mão? Professora, eu queria fazer uma pergunta para ele, que eu não sei se... Oi. Não estou vendo o seu nome. Margareth Stephanie. Sim. Boa noite. Você perdeu a visão e fez a faculdade ou você estava fazendo antes de perder? Não, eu moro em Saquarema, né? Hoje eu moro em Saquarema já desde muito tempo. Eu nasci na capital, no Rio, mas eu moro em Saquarema desde, como eu tenho 55 anos, né? Na verdade, eu nasci ainda no estado da Guanabara. Eu sou guanabarino, 1965. Então eu enxergava normalmente, não tinha problema de vista nenhum, e eu tinha empresa de internet aqui na região dos lagos, Saquarema, Araruama, Cabo Frio. E eu perdi a visão com 38 anos, não estudava. E você vê, às vezes uma coisa que é ruim, né? Imagina quem imagina que vai perder a visão depois de adulto, né? Ninguém imagina. E é um sentido que limita muito. Eu sou saudável, eu não tenho nenhum outro problema de saúde, mas sem enxergar, no início me limitava muito. Agora não tanto, né? Depois que eu comecei... Hoje eu, assim, muitas vezes eu nem me lembro que eu não enxergo. Eu já praticamente me acostumei com a situação. Tem 18 anos que eu estou sem enxergar. Então eu voltei a estudar como uma forma de me reabilitar. Porque eu tinha um ofício, eu era empresário, e de repente eu não pude mais tocar o meu negócio, né? Eu perdi a visão, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu sou casado, tenho mulher, filho, conta para pagar, né? Então eu vou ter que me virar. Aí, depois de que eu fiz esse curso no Senai, que eu aprendi a usar o computador, aprendi a acessar a internet, voltei à sociedade novamente, vamos dizer assim, a primeira providência que eu fiz, falei, vou voltar a estudar. Porque antigamente eu não tinha tempo para nada. Eu trabalhava, acordava de manhã para o trabalho, voltava de noite, dormia, acordava para o trabalho, de noite, dormia. E agora eu tenho todo o tempo do mundo. Falei, vou aproveitar meu tempo para estudar. Aí entrei na faculdade já sem enxergar nada. É bom, importante dizer, se mais alguém, eu não sei se essa gravação, se esse vídeo vai ficar gravado, se outras pessoas vão ter acesso em outro momento, mas é importante dizer que a Estácio é uma faculdade super acessível para quem tem deficiência visual. Acho que eu sou do currículo 116, né? Eu fiz bacharelado em Direito ainda no currículo 116. Eu imagino que deve estar igual hoje. A gente tem os planos de aula, os planos de ensino. É muito bom você saber, principalmente uma pessoa que tem deficiência visual, eu saber o que o professor vai falar amanhã na sala de aula. Não é nem questão de, se eu faltar, porque eu não faltava aula, né? Eu não tinha, meu tempo era dedicado integralmente para a faculdade. E agora, sim, às vezes você demora um pouquinho para ler, você tem que fazer uma pesquisa, você tem acesso a um livro, mas o livro está em papel. Aí como é que eu faço quando o livro está em papel? Eu tiro uma foto do texto e eu tenho um aplicativo que chama OCR, em inglês quer dizer que é um reconhecimento óptico de caracteres. Qualquer texto que tiver ali, ele transforma em texto e eu consigo ler. O aplicativo lê para mim, lê com uma voz, pode ser masculina ou feminina. Eu tenho até controles para aumentar a velocidade, a tonalidade. A tecnologia, assim, avançou muito. Eu mesmo fiquei surpreso. Porque, assim, eu sou um deficiente visual recente, né? Eu não nasci cego, eu sempre enxerguei minha vida inteira. Então, tive uma dificuldade no início, uma depressão que eu tive, de achar que a vida não tinha mais sentido, que eu não tinha mais expectativa nenhuma, e hoje, você imagina, eu não sei mais onde é o limite, né? Eu estou estudando mestrado. Eu nunca me imaginei conseguir terminar uma graduação. E eu vou dizer para vocês, foi a minha primeira graduação, não tenho vergonha de dizer, não. Eu me casei muito cedo e comecei a trabalhar, não tive tempo, assim, terminei o ensino médio e não tive como estudar mais, né? Então, fiz a graduação todinha já sem estar enxergando. E assim, eu sou muito agradecido aos professores. Nunca tive dificuldade assim, o pessoal arrumava uma mesinha para levar para a sala, que eu levava um notebook. Então, relativo inclusive a essa parte do TCC, né, que eu fiz todas as reuniões que a professora Ana Tinquil
fazia de treinamento, de oratória e de texto. Professor, fiz assim, tá certo, não tá? Porque dá para fazer, né? Tudo é questão de você se dedicar, ter boa vontade e saber que dá para fazer. É interessante isso. Obrigada, Melin, que a gente fala o seguinte, né, que vou pegar o gancho de Melin aqui da questão da acessibilidade, da inclusão. Nós estamos vivendo num momento que isso é um direito humano, né, um momento que tudo se está se adaptando também, né, às pessoas que têm algum tipo de deficiência. E que isso não é um obstáculo para a gente continuar a vida, né? A gente precisa continuar a vida, a gente precisa viver. Então, a gente precisa também sempre se focar no positivo, né? A gente tem muitas dificuldades, vamos nos focar no positivo daqui em diante, que a gente consegue superar, tá? Então, e a questão da banca, né? Eu faço, o que a coordenação específica faz? Faz o acompanhamento dos alunos adultos, tira dúvidas dos alunos, né? Eu faço muito acompanhamento também durante o trabalho, se está tudo certinho, faço leituras. E eu falo o seguinte, a gente entregou o trabalho completo, a gente termina o nosso trabalho aí, não, o trabalho só termina depois da apresentação da banca. E aí, depois que a gente entregar, esse semestre, a entrega é dia 14 de maio, né, ou na outra semana, e aí a gente faz o quê? A apresentação. O que fizemos com o Carlos e com o Melin também, a apresentação em sala de aula. E muitas pessoas, alguns quiseram fazer, mas muitos não quiseram. Todos que fizeram comigo conseguiram se sobressair bem na apresentação. Por quê? Né? Porque eu faço uma avaliação, olha o tempo, né? Também é importante porque a gente vê, eu falo que a gente não vê com o coração, a gente vê com os olhos, né? Então a pessoa precisa, que vai ver vocês, que vai escutar vocês, que você esteja acessível no vídeo, que você possa ser visto, né? Que você esteja vestido, não vou falar para uma festa, né? Mas esteja vestido decentemente, adequadamente, você vai apresentar um trabalho. E se a gente tiver presencial, também vai apresentar um trabalho, né? Então, no caso, a gente apresenta o William Bonner, só do pescoço para cima, bonitinho. Bom, em casa temos esse artifício, né? Mas, por exemplo, testar a câmera antes da apresentação, né? A gente faz a simulação da apresentação para ver quantos minutos, né? Faz um roteiro, igual nós fizemos um roteiro aqui hoje. Fazemos um roteiro, porque para você não esquecer o que você tem que falar de mais importante, 10 minutos, e depois a gente abre para perguntas. Né? E a gente abre para perguntas e o aluno tem que saber o quê? O aluno tem que saber o que está no trabalho, o que envolve também todo o seu constitucional. Então, é necessário que o aluno tenha conhecimento também de constitucional. E depois que a gente entrega o trabalho, pode ser que aconteça alguma novidade, algum tema atualizado, o tema tenha se atualizado, o tema tenha um novo projeto de lei esteja surgindo. Então, também falar na banca, olha, o meu trabalho eu entreguei dia 14 de maio, mas surgiu um projeto de lei, surgiu uma nova mudança, e é importante falar que você está conectado com o seu trabalho, que você está interessado, sabe? E são 10 minutos depois de perguntas. Uma pergunta aqui se tiver reprovação, apresenta novamente, como é que é isso? Não, se tiver a reprovação, aí temos que fazer novamente um novo semestre, tá? Não tem repescagem, não. Não, o aluno precisa, se o aluno, olha só, Carlos e Melin, desenvolver o trabalho, eles vamos dizer assim, hoje vieram aqui depois de meses que apresentaram o trabalho e apresentaram o trabalho normalmente para vocês. Por quê? Porque eles têm o conhecimento. Então, quem tem o conhecimento só precisa controlar o nervosismo. E como que a gente faz isso? Treinamento, né? Treinamento, repetidas vezes treinamento. E o treinamento, esse contato que a gente tem, aqui, né? Treinamento para a gente estar mais tranquilo, né? Mais familiarizado para apresentar. Todo mundo fala assim, olha, pela câmera é mais difícil, eu acho mais fácil.
Eu acho mais fácil estar num ambiente seu de casa ou um ambiente mais confortável, estar na faculdade e mais tranquilo, tá? E para apresentar, mas precisa o quê? Precisa se organizar. Se organizar o quê? Mentalmente, né? Estar arrumado, você vai ser visto, né? Pela câmera. A gente deixa gravado por questões do MEC. Você tem que estar, né? Você não pode ler o trabalho. Quem sabe não precisa ler o trabalho, precisa sim de um roteiro. O que eu vou começar a falar? Bom, eu vou começar a falar que o meu trabalho é sobre direito digital, qual é o tema, depois o direito ou a questão da liberdade religiosa que falou Carlos. Esse trabalho eu achei muito interessante porque eu faço parte por exemplo, da religião tal, ou essa discussão importante, eu gosto constitucional. Primeiro eu analisei os pontos, né, das liberdades fundamentais, depois das liberdades religiosas, e até chegar ao recurso. Tem muita coisa no trabalho, mas você vai falar das principais partes em 10 minutos. Então, precisa de treinamento, precisa se familiarizar, precisa testar seu áudio, precisa testar a sua câmera naquele momento, né? A internet está num lugar que você possa ter acessibilidade à internet. E aí a gente marca e você apresenta, né? A Daniela, tenho muita dúvida em relação às datas. A entrega do trabalho é no final do semestre ou logo após o início da AV1? Percebi que os prazos são próximos. Né? Os prazos são próximos, é necessário que o aluno, quando ele se inscreve, a gente começa as aulas, se inscreve na matéria, a gente começa o atendimento com a coordenação, para fazer a matriz, fazer o desenvolvimento e vamos acompanhando. Semanalmente eu tenho vários horários, inclusive pelo Teams que eu atendo os alunos, e a gente vai vendo o andamento dos trabalhos aqui e a entrega também. Muito importante que para a gente não perder prazo, eu sempre falo, prazo é dia 14. Que dia que vocês vão postar o trabalho? Dia 14? Não. Vocês vão postar o trabalho 48 horas antes, 24 horas antes, porque no último dia sempre acontece alguma coisa. Então a gente sempre se antecipar é bom, que a gente fica tranquilo. As datas já são estabelecidas desde o começo do semestre. Quais são as datas? As datas que você vai mandar, que vai responder o tutor. Vocês têm acesso às mensagens e tudo, né? Eu também tiro dúvidas. Então tem um acompanhamento semanal, né? A gente faz grupo no Zap, né? E aí depois eu vou marcando. Aí quando entrega, isso depende, quem que me perguntou, Daniele, da data do semestre, tá? Mas é sempre muito próximo. Então o que eu falo para vocês, vão fazer TCC semestre que vem? Tem um tempinho aí, vai lendo, vai separando alguma informação, né? Coloca aquela pastinha no seu computador ou uma pastinha física, né? E vai uma coisa que eu chamo de brainstorming, que se chama de brainstorming em gestão, quando a gente fala de gestão, é a gente pegar as várias ideias aqui. Então, por exemplo, o Carlos falou um pouco, o Meli falou um pouco, eu falei um pouco, todo mundo perguntou. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu tenho uma ideia de um trabalho, eu vou escrevendo. Eu vou anotando, fazendo minhas anotações. Nesse turbilhão de ideias, né, surge o TCC, surge a metodologia, né? E aí, né, o que vocês têm que fazer? Pesquisar, né? E por onde que eu começo? Né? Quais são as fontes do direito? Costumes, lei, doutrina e jurisprudência. Todo bom trabalho tem um pouquinho de cada. Um pouquinho de todas essas, né, essas questões, tá? E aí, depois que a gente entrega o trabalho, que, por exemplo, nesse semana que vem, na outra semana a gente continua o trabalho. E qual vai ser esse trabalho? Direcionado à apresentação. Quando o tutor devolve que está aprovado o trabalho, geralmente ele não devolve com uma nota, porque esse é a nota da V2, então o sistema C ainda não abriu. O que a gente faz? Ele está aprovado, quer dizer que tirou 6 ou mais. E aí a gente vai preparando, eu vou preparando as bancas, né, separando os professores por dia, por hora, né, às vezes a gente faz de manhã, de tardezinha, de noite, às vezes também sábado, que geralmente são mais de 100 alunos, né, e eu tenho um prazo para cumprir, tá? A coordenação tem um prazo para cumprir de apresentação, porque tem que lançar na AV3 todas essas notas, todas de uma vez só. Então, esse é o trabalho que é feito em TCC, esse é o trabalho, né? Mas
Então, é um trabalho, Samara, não vai fazer sozinho, você vai fazer e já vai começando, tá? Vou trazer mais palestras sobre TCC. Mas é isso, se vocês não têm mais perguntas, tá? Se vocês quiserem, a gente traz mais palestras sobre TCC, a gente vai fazer todo semestre. Mas aqui eu trouxe, né, os alunos, né, diante de uma escolha, tiveram outros, mas que têm mais familiaridade, assim, para falar para vocês, né, e duas questões bastante diferentes, tá? Professor, é importante... Com licença, pode falar. Posso fazer dar uma dica aqui? Assim, como que eu fiz? Talvez essa minha experiência, né, apesar de ser uma situação particular, possa servir para outras pessoas que estão nos assistindo aí, que estão já preocupadas com essa parte oral, né? Apresentação oral. Se você pensar no seu TCC como se ele fosse uma história, porque assim, você tem que defender o seu TCC, você não pode falar alguma coisa que não está no TCC e nem deixar de falar, mas naturalmente, com 20, 30 páginas, em 10 minutos não tem como você falar. E você tem 10 minutos, o tempo é importante. Se você levar 8 minutos, se você levar 12 minutos, você vai perder ponto. Você tem que tentar ficar dentro dos 10. O que eu fiz? Eu pensei no meu trabalho como se fosse uma história. Eu lembrei desde o início como é que eu fui. Por que eu quis fazer esse trabalho? Qual foi o método que eu escolhi para fazer esse trabalho? Eu passei por quais pontos, né? Eu estudei como é que foi o início da internet, como é que começou a internet. Depois eu estudei as relações sociais. Então eu fui imaginando. Eu dividi o meu TCC em 5 capítulos mentalmente. Fiz um mnemônico com as primeiras letras. São os 5 dedos da minha mão. E fui pensando, bom, já falei a introdução. Agora eu tenho que falar a internet. Tenho que falar sobre as questões controversas, e finalmente termino com a conclusão. E dividi o tempo em mais ou menos 2 minutos. Foram 5 tópicos de 2 minutos. É fácil, quer dizer, é menos difícil você imaginar 2 minutos e você, olha, falei 2 minutos, bom, agora eu tenho um outro tema, mais 2 minutos, mais 2 minutos, mais 2 minutos. Pronto, deu os 10 minutos, passei por tudo. Naturalmente, se faltar alguma coisa, ao final os professores vão fazer perguntas. É tranquilo, né? A intenção do professor não é derrubar ninguém. Ele vai ver que você dominou. O nervoso é normal, todo mundo fica nervoso. Anormal é não ficar nervoso. A maioria fica e é absolutamente normal. Então, se vocês pensarem no TCC, na parte da defesa oral, como se fosse uma história, que você vai contar do início, por onde você passou, passa pela introdução, desenvolvimento e conclusão. E você pensar em 5 pontos, por exemplo, já que a gente tem 10 minutos. Cada ponto desse de 5 minutos, faz um mnemônico, você não precisa... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Vocês até desculpem, mas assim, eu literalmente fiz o meu TCC todo de olhos fechados. Eu consegui fazer. Fiz a parte escrita e fiz a parte oral. Então, assim, poxa, quem enxerga deve fazer muito melhor, não, professor? Verdade. Gostei. E muito interessante que ele falou que ele fez uma história, mas geralmente a gente começa da parte histórica ou da parte de definição, então tem uma parte ampla para chegar numa específica. Porque a gente também tem que pensar naquele que lê. Eu não faço para mim. Eu não faço para eu ler, eu que estou fazendo TCC, eu faço por o outro. Então o outro tem que compreender, eu tenho que colocar alguma coisa no papel que o outro possa compreender, que o outro possa, né, que tenha uma linha de raciocínio, né. Quando eu começo a aula, eu tenho meus pontos lá, então eu preciso sempre estar do mais abrangente para o mais específico. Quando eu chego no mais específico, eu já analisei vários pontos, e aí eu vou chegar no meu problema científico, né, e eu já tenho base para analisar aquele problema científico. Não posso, por exemplo, o cara fala de liberdade religiosa, como que eu vou analisar o recurso extraordinário falando dessas duas coisas, tá? Dessas duas coisas, e não consigo, e não falo do principal, que são as definições, que são os conceitos. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Então, assim, é pensar dessa forma, né? Bom, a questão da Daniele, as normas da ABNT, eu faço esse acompanhamento, a gente faz, né? Sempre surgem as alterações, não tenho medo das normas da ABNT. O Word, ele tem muitas questões que a gente pode utilizar no Word. As normas da ABNT são, elas vão também mudando durante o tempo. Por exemplo, hoje a gente pode colocar podcast,
ou a gente pode colocar alguma informação sobre o YouTube, que antigamente a gente não colocava, mas isso a gente começa. Uma matriz são 5, né? São cinco fontes, pelo menos 3 doutrinas, tá? 3 doutrinas. Então, como referência, o que você leu para chegar naquele projeto? Essas 3. E depois a gente vai desenvolvendo o TCC e vai na pesquisa, incluindo e colocando nas referências. Mas não tenham medo. Como você abre um livro, você vê as referências naquele livro, né? Você vê as notas de rodapé, depois você vê as referências no final, com toda aquela listagem. Então, você aquilo dali. Mas o que a gente constrói aqui é o artigo científico, que ele tem uma formatação um pouquinho diferente, como vocês viram, da monografia. O artigo científico tem resumo, sumário, e depois a introdução até o final, ele segue sem pular a página, né? Normalmente a gente não coloca anexos, um anexo ou outro, uma formação ou outra, mas é um trabalho de conclusão de curso, que nesse modelo da Estácio ela adotou o artigo científico. Mas tem tudo muito explicado, tem informação também lá na disciplina online para vocês, DTTC. Importante também acompanhar a metodologia científica, produção de conhecimento, que é anterior, que é uma matéria de pré-requisito para TCC, tá? Que também tem essas informações, mas é assim, então... Não, tem uns vídeos para tirar dúvidas sobre os artigos científicos. Sim, fala. Mais uma última dica aqui que me ocorreu. Fala. Interessante. É importante, por exemplo, para quem vai escrever um artigo científico, não só agora para o TCC, mas provavelmente todo mundo que está se formando vai precisar fazer, de certa forma, um trabalho desse, uma hora, uma peça jurídica, um parecer, um relatório, alguma coisa. É importante, especificamente no caso dos trabalhos de conclusão de curso, as monografias, dissertação, teses, se você vê o que já foi produzido naquele tema que você está querendo pesquisar. Isso aí chama estado da arte. É você saber tudo que foi escrito, tudo que foi pesquisado, tudo que foi produzido de conhecimento naquele tema que você está pretendendo pesquisar. Isso aí vai te dar uma ideia se o que você vai fazer é original ou não e se é pertinente. E sempre que possível, é interessante que tenha algum impacto social esse seu trabalho. E se você pode aproveitar o seu TCC, como foi o meu caso, por exemplo, de fazer um pré-projeto para você se candidatar a um mestrado, alguma coisa assim. Então, por exemplo, quem pesquisar no Google catálogo de teses e dissertações, se você escrever isso, catálogo de teses e dissertações, vai vir um catálogo que é do CAPES. Você pode filtrar, assim, eu quero falar sobre LGPD. Então eu vou falar sobre feminismo, sobre Lei Maria da Penha. Você vai ver que vai vir não sei quantos milhões de trabalhos. Aí você vai filtrando no ano tal, na cidade tal. Mas eu quero em relativa à disciplina de educação. Não, eu quero de direito. Então é um repositório de teses e monografias muito interessantes, dissertações, que você pode ver o que... Vamos lá, catálogo de teses e dissertações. Quer ver, pesquisa no Google, se você vai ver, provavelmente o primeiro resultado da pesquisa é do CAPES. Se você clicar, é um índice de busca em que você vai ver tudo que foi produzido, né, que é legal. Você vai ver os trabalhos que você pode aproveitar a formatação, você pode ver como é que ele está formatado, você pode ver como é que ele fez uma introdução, né, quais são os componentes, porque os documentos que a gente recebe da Estácio, o regulamento e as regras, tem todas as informações ali. Mas no início é difícil você ler e aquilo fazer sentido. Aí, às vezes, para mim, por exemplo, eu tenho esse tipo de aprendizagem que às vezes, para mim, eu preciso ter um trabalho pronto para eu ver como é que aquilo foi feito e eu servir de base. Então, é muito interessante você ver os tipos de pesquisa, como é que são feitos. Tem trabalhos assim de vários métodos, né? Método empírico, método... simplesmente de pesquisa bibliográfica. Então, esse é uma grande dica que me ajudou bastante, esse catálogo de teses e dissertações. Vocês podem ter acesso a várias obras, vários trabalhos científicos, de mestrado, doutorado e pós-graduação. E eu acho que pode dar uma boa dica, assim, uma boa luz para quem está, talvez ainda, né? Eu acho que a gente deve ter acadêmicos aqui de todos os períodos. Talvez quem já está no meio do caminho, né? Talvez não dê mais, mas ainda assim...
seria interessante dar uma De outros pesquisada cursos nesse também, site. porque tinha gente de biomedicina, tinha gente de outros cursos também, incluídos também. Interessante. E Aí cada curso iniciou aí do também TCC? tem o seu... Cada curso também, né, tem o seu... Aqui na Estácio tem a sua forma de fazer também os TCCs, os artigos, né? Às vezes com acompanhamento de um professor, mas o do direito online, né? Mas essas dicas também, né, que a gente está falando, serve para outras, né? Pode ser que não seja online, mas você também tem as fases do seu TCC e é necessário que você entregue nessas datas aí também. Mas, sendo monografia ou artigo científico, a gente fala aqui, vale para todos, tá? Então tá. Vamos lá. Então, bom, vamos finalizando aqui, agradecendo os palestrantes, o Carlos Pinheiro, nossos egressos. Sabemos que a Estácio está de portas abertas para todos vocês. Melin já está continuando no mestrado, né? E eu falar para vocês que TCC não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É um trabalho que a gente vai sendo construído. Mas é importante, por exemplo, eu falo isso porque vem de uma professora que eu tive, uma argentina que morava na Venezuela. Ela falava duas coisas muito importantes para mim. Falava, você vai apresentar sobre alguma coisa, né? Bem arrumada, né? Te dá uma sensação muito boa, né? E arrumada, né? Mulher, homem, bom, que arrumada, né? Porque te dá uma confiança, né? Arrumada te dá uma confiança, né? E olhe diretamente, né? Fixe um ponto, né? Em alguma pessoa que te traz mais confiança. Quando eu tinha que apresentar trabalho, ela falava isso para mim. Né? E venha sempre com o seu roteiro, com o seu... você vai escrever um artigo, mas do que é aquele artigo que você vai falar? Né? Qual que é o seu roteiro? Até para você não se perder e para as pessoas também depois perguntarem para você. Então, ela me dava dicas, mas ela falava que primeiro meu são os olhos. Então, eu falo isso tanto na imagem, quanto também, né? Na imagem, quanto na imagem do trabalho. Então, toda vez que a gente pede um trabalho que não seja de TCC, que seja de outra disciplina, já fazer a formatação, justificar, perguntar para o professor, você já vai se acostumando com essas regras. Tem que ter citação, e aí você já vai se acostumando com essas regras da ABNT. Quando chega na hora do TCC, você já sabe também. Isso quando a gente começa a fazer assim, né, vai fazer peça, vai ter que fazer peça, não vai poder entregar de qualquer jeito, tem que fazer formatado, tem que fazer arrumado. Já faz também os outros trabalhos. E depois você pega a mania. Não consegue mais digitar nada se não for em time, se não tiver justificado. Então, essa é uma questão boa, entendeu? Bom, sim, vamos planejar outras palestras sobre o TCC. A gente vai finalizando, já são 20h53, a gente começou às 19h40, mais ou menos. Né? Tivemos aqui um quórum de 72 alunos. Agradeço pela presença de todos. Vamos continuar assistindo às palestras, né, de todas as pessoas, de todos os convidados que vêm aqui prestigiando, para que eles se sintam aqui como na sua casa, que retornem também. E falar também que estou muito orgulhosa dos nossos egressos, muito orgulhosa, né, da apresentação aqui hoje, e que podemos estabelecer, né, aqui uma roda de conversa, uma mesa redonda realmente sobre TCC. Meu muito obrigada a todos, obrigada. Obrigado pela oportunidade, professora. Estamos de portas abertas. E parabéns para vocês aí que estão estudando na Estácio e vão concluir seu TCC em breve. E assim, contem, se eu puder ser útil em alguma coisa, contem comigo, pode pegar meu contato com a professora. Me diga seu Instagram, você tem Instagram? Eu tenho Instagram, Melin Kemmel, é o meu nome, Melin Kemmel. Eu tenho Instagram, Facebook, é o mesmo contato, Melin Kemmel. Meu e-mail é mpkemmel@gmail.com. M de Maria, P de Papa. Peraí. Como é que é? Acho lá no grupo, professor. Como é que é o seu e-mail? Meu e-mail é M de Melim, P de Pereira, mpkemmel, Kemmel é com Q de queijo, QUEML, @ gmail.com.
E gmail.com. Instagram. Já coloquei Instagram. Instagram e Facebook é Melin Kemel, o meu nome. E se quiser passar o WhatsApp também. E assim, gente, eu estou à disposição para pessoas com deficiência visual Carlos, ou não, vamos lá, professores. Carlos Pinheiro. Seu Instagram? Peraí, eu vou escrever aqui e mandar para a senhora, porque é diferente. Então tá bom. Então manda aqui para mim que eu escrevo aqui. Então, assim, O Carlos Pinheiro, só que é com X, o Carlos. Ah, tá. Arroba Carlos Pinheiro, né? Que é o Instagram, né? Isso. Que é massa. Agora somos todos virtuais, né? Temos todas essas redes, assim. Também já estamos, eu acho que já estamos aqui no Instagram. Se não tivermos, eu vou colocar aqui também umas fotos da nossa palestra aqui também, né? De todos aqui, né? Eu vou colocar um X aqui de todos aqui. Peraí. Bom, tirei uma foto e vou depois postar. Lá já tirei vários prints aqui, vou postar lá no Instagram e vai todo mundo. A senhora tirou foto, professora? É porque eu acho que eu saí de olho fechado nessa foto aí. Tirou outra. Melin sempre de bom humor, gente. Sempre de bom humor. Ai, ai, ai. Então vamos também nos cuidar, que foi muito importante que Melin falou no começo também, tá? E aí deixa um abraço muito forte para vocês, tá? Tchau, tchau, boa noite, gente. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Até a próxima. Casa, máscara, álcool em gel. Com certeza, na medida do possível, ficar em casa, enquanto, né, a gente precisa ser vacinado. Estou esperando chegar a minha vez. Quero saber quando vai chegar as professores. As pessoas de 25 anos ainda não vai demorar um pouco. Ai, adoro quando eles falam isso. Ai, meu Deus. Ai, torcendo para tudo isso terminar rápido, para a gente voltar, né? Nunca foi tão... A gente teve uma palestra essa semana, meninos, sobre como é que é doença mental, não. Me lembra que sobre o professor, o coordenador de psicologia, falou sobre saúde mental, né? Saúde mental para todos. Então a gente estava falando sobre diversas coisas, né? Mas apontamos a questão da saúde mental que a gente precisa ter, né? Para enfrentar as adversidades do dia a dia, principalmente o que a gente está vivendo, né? Mas é bom, um bom humor, né? Então é bom, né? A gente Augusto está falando meus parabéns e agradecimento aos palestrantes que dispuseram do seu tempo para compartilhar esse conhecimento de forma levíssima e com maestria. Então, aqui estamos, muito agradecendo, todos agradecendo aqui a presença de vocês. Né? Vou tirar a listinha, né? Porque se eu não tirar a listinha, todo mundo vai puxar a minha orelhinha. Então, vamos tirar a listinha aqui, antes de encerrar, e aí a gente vai encerrando aqui. 9 horas da noite, 1h30. Abraço a todos, gente. Tchau, professora, eu vou ganhar a hora C também? Você já se formou. Você vai ganhar um certificado agora. Você é palestrante. Tá. É o costume, sempre querendo uma hora C. Então tá. Vamos então fazer próximas, tá bom? Tá? Bom, obrigado pela oportunidade. Tchau, um abraço, minha. Tchau. Eu tô escutando, Melinho. Não tá? Agora tá. Agora foi. Sim. Tá. Ok, fala. gente, obrigado. Só para uma última despedida, agradecer a vocês que ficaram acompanhando a gente aí até agora. E sucesso, com certeza. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.